Hello class! Hoje nós vamos dar continuidade ao Simple Present. Nós vamos falar de forma negativa e de forma interrogativa. O que eu tenho que observar? Agora vão aparecer dois elementos que são os auxiliares, são eles que vão determinar essa forma negativa e interrogativa. Que auxiliares são esses? O do e o does. E logo após esse auxiliar, nós vamos usar o verbo no infinitivo sem o to. Mas por que nós temos dois auxiliares, o do e o does? Porque eles serão escolhidos de acordo com o sujeito da nossa frase. Qual é a estrutura que nós vamos usar? O sujeito, o auxiliar, tá? O do e o does, o not e o verbo no infinitivo sem o to. O que significa o verbo estar no infinitivo sem o to? A gente não altera nada neste verbo. A gente não acrescenta S, não acrescenta S, tá? Não muda nada. Voltamos então aqui à escolha do auxiliar. Por que a gente pode escolher o do e por que a gente pode escolher o does? Por causa desses pronomes que nós temos. Então, esses pronomes que estão em roxo aqui, I, you, we, you e they, eles serão sempre usados com o auxiliar do. Nesse caso, do not, porque é negativo. He, she, it, que representam as terceiras pessoas do singular, sempre serão usados com o does. Nesse caso, does not. Seguido, tá? Tanto o don't quanto o doesn't, ou do not quanto o does not, nós vamos usar o verbo no infinitivo. Já que eu falei sobre don't e doesn't, nós temos que observar o seguinte: nós podemos usar a forma contrata. Do not é a mesma coisa que don't. Does not é a mesma coisa que doesn't. Quando eu vou usar a forma contrata e quando eu vou usar a forma normal? São vocês que vão decidir. Lembrando que o mais comum é usar a forma contrata. Doesn't, don't. Mas não vai haver erro se a gente usar do not, does not. Ok? Coloquei aqui uma tabelinha para vocês poderem perceber quando que a gente usa o do e quando que a gente usa o does. Os pronomes que estão em roxinho aqui, ó, vão representar o uso do auxiliar do. Ó, we do not, you do not, they do not, I do not e you do not. Os pronomes que estão em vermelho vão representar as terceiras pessoas. Por isso, he does not, she does not, it does not. Lembrando que o nosso verbo ele vai ficar no infinitivo sem o to. Por isso que o work ele não foi alterado em nenhum dos casos aqui dos nossos pronomes. Lembrando que podem aparecer nomes, tá? Vai ser o uso do pronome, são todos esses, ou nomes, que é o que nós vamos ver nos exemplos agora. Nós precisamos observar que a escolha entre o do ou o does vai estar ligada ao pronome que nós temos ou ao nome que nós temos como sujeito das nossas frases. Se a gente vai usar o do mais o not ou a forma contrata don't, does not ou doesn't, somos nós que vamos escolher. Mas o que nós temos que observar é o pronome pessoal que nós temos ou o nome das pessoas que nós temos e não esquecer que o nosso verbo ele fica no infinitivo sem o to. O que significa isso? Ele não vai sofrer alteração, a gente não acrescenta nada, a gente não muda o verbo, ok? Então, nós temos I, como é I, o sujeito, nós vamos usar o do. Pode ser don't, né? I don't talk to her ou I do not talk to her. Eu não falo com ela. Independente se eu vou usar a forma contrata ou a forma normal, olha o meu verbo, ele não sofre nenhuma alteração.
ou seja, não acrescentei nada, não mudei em nada o meu verbo. You don't need to tell me anything. Ou seja, you, por isso a gente escolheu o do, tá? E o meu verbo need, ele não sofreu alteração. He doesn't live here. Ó, o verbo ele não sofreu alteração. Escolhi o does porque o sujeito é he. Então é sempre essa conexão que nós temos que fazer. She doesn't like him. Ela não gosta dele. Ó, does foi escolhido porque o sujeito é she, tá? Aí a gente que vai determinar se vai usar doesn't ou se vai usar does not, e o verbo ó, like sem alteração. It doesn't work well ou we don't read newspaper. Então a escolha do auxiliar vai estar sempre ligada ao sujeito da nossa frase. E o verbo ele fica sempre no infinitivo, ó, read, work, like, live, need, talk. Sem alteração, sem acrescentar nada. Nós vamos falar da forma interrogativa. Vai ser basicamente a mesma escolha que nós vamos fazer. Nós vamos continuar com os dois auxiliares, ó, o do e o does. Esses auxiliares eles vão ser escolhidos de acordo com o sujeito da nossa frase e o verbo continua no infinitivo sem o to. Então, qual que é a diferença entre a interrogativa e a negativa? Lá na negativa, a gente tinha o do mais o not, o does mais o not. Agora, a gente não tem mais o not porque não é negativa. E a gente muda a posição. Primeiro vem o auxiliar e depois vem o sujeito. Ó, do mais o sujeito, que pode ser a, you, we, you ou they. O auxiliar, que nesse caso é does, porque o sujeito é he, she, it. Então, a gente precisa sempre observar isso, que na interrogativa a gente troca o elemento. Lá na negativa, a gente tinha o sujeito, mais o auxiliar, mais o not, mais o verbo no infinitivo. Na interrogativa, a gente inverte de posição o sujeito e o auxiliar. Primeiro vem o auxiliar e depois o sujeito. É só isso que muda e a gente tira o not. Do I need it? Ó, primeiro veio o auxiliar. Como que eu sei que eu tenho que usar o do? Porque o sujeito é I. O verbo, ó, sem alteração nenhuma. Do you have a summer house? Ó, eu tenho o sujeito you, por isso que eu escolhi o do. De novo, a gente mudou a posição. Ó. Primeiro veio o auxiliar e depois o sujeito e o verbo have sem alteração nenhuma. Does it work? Isto funciona? Ó, como o sujeito era it, foi escolhido o does. E nós invertemos de posição. Primeiro veio o auxiliar, depois o it. Does she have a car? Ó, primeiro o auxiliar e depois o sujeito, que é she. Como era she, a gente escolheu o does. O verbo have, sem alteração nenhuma. Do they go out on weekends? Ó, o sujeito era they, por isso o auxiliar é do e a gente inverteu a posição. Primeiro, ó, os auxiliares e depois o sujeito e o verbo go, have, work, have, need, sem alteração. Deixei essa frase por último. O único elemento que pode aparecer antes do auxiliar é a palavra interrogativa. Onde, como, quando, que vai depender do sentido da nossa frase. Então, where does he work? Como aqui eu tenho onde ele trabalha, essa palavra interrogativa ela aparece antes do auxiliar, depois vem o sujeito e depois o verbo sem alteração. Ok?